que eu acho que está em jogo para que, para além da derrota eleitoral que a gente já sofreu enquanto esquerda, a gente não sofra uma derrota histórica, que seria um ciclo longo de extrema-direita no poder no Brasil. Quem salvou o Brasil da extrema-direita foi o Lula, em 2022. Porque o Lula é a maior liderança popular da história do Brasil. E o Lula, ali, foi quem, e no fio da navalha, foi quem conseguiu salvar o Brasil da extrema-direita. Só quem pode fazer isso em 2026 é novamente o Lula, pelo tamanho da liderança dele. O Lula é o fator que separa o Brasil do abismo da extrema-direita e do fundamentalismo. O que a esquerda precisa, na minha leitura, tirar de lição, porque se a gente errar agora, na leitura que a gente faz dessa derrota, a gente pode produzir outras derrotas. Tudo certo, Marlene, com a luz? Bato outra palminha? Então eu vou refazer a pergunta, que é isso. 60-40 é uma diferença muito grande. Então qual foi o tamanho da sua surpresa e eu imagino da sua frustração? Mônica, é lógico que eu fiquei frustrado, a nossa campanha ficou frustrada e que esperava um resultado muito melhor do que aquele. Ainda que não ganhasse? Ainda que não ganhasse. Mas eu sabia, desde o início dessa eleição, que essa eleição ia ser muito difícil, muito dura. E fazendo o balanço agora, acho que fica muito claro. Eu não perdi a eleição para o Ricardo Nunes. Acho que nem ele acha isso. Eu perdi a eleição para um consórcio em torno do projeto Tarcísio 26. Eu pude sentir na pele, ao longo de toda a campanha, o que foi o peso dessa aliança entre setores econômicos, setores políticos, setores midiáticos, que sonham com essa ideia de um bolsonarismo moderado e tal, capaz de derrotar o Lula, a esquerda, e que viam essa eleição de São Paulo como, assim, uma prévia para viabilizar um projeto dessa natureza. Assim, não tem precedente a quantidade de ataque e de mentira que eu sofri nessa eleição. Não digo nem em comparação com 2020, porque em 2020 eu acho que tinha uma ideia de que de achar que eu era, por exemplo, café com leite no Facebook. Ninguém bateu muito. Tá. Agora, quando se estava desde o princípio uma candidatura competitiva, real, com mais partidos, apoiada pelo Lula, então vieram com uma virulência, assim, desde o laudo falso, que eu acho que é inédito na história das eleições um negócio desse, até a declaração do Tarcísio no dia do segundo turno, criminosa, e aí pega o primeiro turno. Para mim, quem decidiu essa eleição foi o Pablo Marçal. Primeiro, porque ele normalizou o Ricardo Nunes. Era uma coisa tão bizarra, tão ofensiva, que aí pegava o Ricardo Nunes e falava, esse é mais bonzinho. Normalizou o Ricardo Nunes. Segundo, que ele consolidou a minha rejeição de um jeito que qualquer outro adversário, mesmo o Ricardo Nunes com 6 minutos da televisão, não conseguiria. Por uma máquina de rede social que os números mostram. Assim, foi mais forte que a do Bolsonaro em 2018 e em 22. Uma máquina de rede social fortíssima e com ataques de todo tipo, que, aliás, eu acho que deve nos trazer o debate, para além do balanço das eleições, da importância que tem para a democracia brasileira da regulamentação das grandes plataformas. Agora, eu acho que a nossa campanha falhou em dialogar com a nova periferia. E os resultados são expressão disso. Agora, eu queria então, só pra gente terminar esse capítulo, Marçal, por que, apesar dele divulgar esse laudo contra você, dele ser escatológico, né, foi a palavra que você usou, você foi numa live com ele? Primeiro, assim, eu não fui dialogar com o Marçal. Eu fui buscar dialogar com os eleitores do Pablo Marçal. Ninguém que quisesse ganhar uma eleição onde o cara teve quase 30% no primeiro turno iria conseguir avançar nisso sem dialogar com os eleitores dele. Foi por isso que eu fui para aquela live chamada por ele. Mas tem mais. Se eu não fosse e me recusasse a esse diálogo, seria uma covardia da minha parte. Eu fiz o que estava ao meu alcance e podia. Agora tem uma coisa, Mônica, que eu achei curiosíssimo. Parte de colunistas, de grupos de mídia, virem com ataque de que eu estava normalizando ou naturalizando o Marçal.
Espera um pouquinho, foi isso que a imprensa fez o primeiro turno inteiro. Nenhum veículo de mídia precisava, por lei, convidar o Marçal para os debates. Todos convidaram. O Marçal dava um peido, e isso era o assunto da semana. Então, essa... incontornável. Pois é, mas assim como era incontornável para um candidato que foi para o segundo turno, tentar disputar os eleitores do Marçal. Então, essa cruz eu não carrego, definitivamente. Agora, ainda Marçal, você fala, houve um consórcio pró-Tarcísio que transformou essa eleição numa prévia do que seria o Tarcísio. Mas o Marçal não é do consórcio pró-Tarcísio e foi ele que levou a eleição para esse lado. Porque o Marçal, tudo indica e ele diz, quer disputar esse protagonismo da direita. O Tarcísio é um potencial adversário do Marçal. Claro, mas aí você tem uma divisão no campo deles. O que o Marçal queria? Antagonizar comigo como uma liderança de esquerda para disputar a liderança da direita. Com o Bolsonaro, com o Tarcísio, com essa turma. Esse era o projeto dele. Com esse projeto, ele levou a eleição para a direita e ele conseguiu aumentar a minha rejeição. Então não foi o consórcio, foi ele. Não, calma. Isso foi o Marçal. Agora, quem ganhou a eleição não foi o Marçal, quem foi no segundo turno comigo não foi o Marçal. Foi o Ricardo Nunes, que ali era uma peça no tabuleiro para viabilizar o projeto Tarcísio 26. Era isso. E quem entrou para sustentar isso, inclusive o Ricardo Nunes jogou com as mentiras do Marçal a eleição inteira. O Marçal dizia que eu usava droga. Aí fez laudo falso. Tive que fazer exame toxicológico para tentar mostrar a falsidade daquilo. Como que o Ricardo Nunes trabalhava isso nos debates, no discurso, na propaganda de campanha? Associava por um outro lado. Boulos defende liberar traficantes. Defende que todo mundo use droga. Essa era a linha. Nós enfrentamos em dois flancos essa eleição. Agora tem uma coisa, Mônica, que eu queria colocar, que é o seguinte. A esquerda sofreu uma derrota em 2024 e não foi só em São Paulo. E a gente precisa aprender com as lições dessa derrota. Quem ganhou essa eleição? Nós tivemos dois setores políticos que saíram vitoriosos em nível nacional das eleições de 24. Primeiro, o sequestro do orçamento pelo Centrão. Nós tivemos o maior índice de reeleição desde a redemocratização. 82% dos prefeitos se reelegeram. Às vezes as pessoas não sabem bem como funciona o mecanismo do orçamento secreto, de emendas. As prefeituras são a base disso. Então, os deputados articulam as emendas, mandam isso para os prefeitos. Com isso, conseguem amarrar o apoio desses prefeitos para a sua reeleição como deputado e fortalecem esses prefeitos com grana, turbinam para a reeleição. E isso se traduziu na maior taxa de reeleições e deve se traduzir, se não tem uma barreira para isso, na maior taxa de reeleição do Congresso Nacional daqui a 2 anos. O outro setor político que saiu vitorioso, nós não podemos deixar de olhar para isso, foi a extrema-direita. O PL pulou de 2 prefeituras para 16 entre as cidades com mais de 200 mil habitantes. Né? Que é o mais que ali. votado, se você totalizar mais que o PSD, né? E porque fez, no último período, a extrema-direita brasileira, uma disputa cultural, ideológica, de valores na base da sociedade e deixou a esquerda na defensiva. Teve gente que falou, não, a esquerda foi derrotada porque a esquerda não cedeu o suficiente nas suas posições, porque a esquerda não virou centro. Isso é a posição de setores do PT. De setores bem minoritários no PT, né? E é a posição de outros setores. Eu acho que, pessoal, eu acho que existe um sonho que reúne um segmento que vai de Kassab a João Campos, que quer uma americanização da política brasileira. Seria o seguinte, democratas contra republicanos, centro contra extrema-direita, uma sociedade sem esquerda, né? Uma utopia de uma sociedade sem esquerda. E que, se a esquerda, agora, fazendo a leitura da derrota, lambendo as feridas da derrota, cai nesse canto de sereia, é um suicídio histórico ao fazer isso. O primeiro erro é olhar a eleição de 2022
sem considerar o peso do Lula e achar que quem ganhou a eleição e derrotou a extrema-direita em 22 foi só uma frente ampla. É lógico que a frente ampla foi necessária e eu defendo a frente mais ampla possível para reeleger o Lula em 26. Você não está falando com alguém que é sectário, estreito, que não tem que dialogar com ninguém. Não, pelo contrário. A campanha que eu fiz buscou dialogar com o centro, trouxe coronel da polícia para minha equipe de segurança, me reuni com empresários. Não se trata disso. Agora, se fosse qualquer outro candidato em 2022 com a mesma frente, o Bolsonaro teria se reeleito presidente do Brasil. Foi a força do Lula, da liderança do Lula, que nos trouxe até aqui. Segundo, eles deixam de enxergar como é que a extrema-direita ganhou uma parte expressiva da sociedade brasileira. Como é que a extrema-direita consolidou um apoio e uma base social significativa nos últimos anos no Brasil. Não foi se tornando o centro. A extrema-direita fez isso disputando posições, valores, ideias na base da sociedade. E a extrema-direita está ganhando a disputa cultural por WO contra a esquerda. Porque isso foi nos levando cada vez mais para a defensiva, para a defensiva, para a defensiva. Isso está acontecendo no mundo todo. Nós temos uma ofensiva da extrema-direita no mundo. Tem uma base real, que é a crise das democracias em oferecer melhoria de vida para as pessoas. Mas a extrema-direita, onde chegou ao poder, tampouco fez isso. Ela faz isso a partir de um discurso que é supostamente disruptivo, mas não tem nada de antissistema. O governo Bolsonaro foi antissistema? Paulo Guedes, no Ministério da Fazenda, é antissistema? Pelo amor de Deus, esse é o sistema mais puro e escancarado. Mas fazem isso, né, com uma narrativa que pegou. A disputa não é prosperidade ou não, ser a favor da prosperidade. A disputa são os caminhos da prosperidade. O Gessé Souza falou uma coisa, eu vi uma entrevista dele essa semana que eu achei muito boa. Ele falou o seguinte: o risco que a gente vive hoje é do Brasil se tornar um Irã. Um Irã no sentido cultural e social, com o domínio do fundamentalismo. E eu acrescento mais. O risco é virar cultural e socialmente um Irã, como o Gessé apontou, com domínio de um fundamentalismo monolítico, e o outro é virar politicamente um México, que é marcado historicamente pelo crime, pelos cartéis na política, por assassinato de gente na política. Eu acredito que o freio de arrumação que a esquerda precisa hoje, Mônica, na estratégia, a gente se dedicar à disputa cultural, de valores da sociedade. Eu não acho que falta sonho para a esquerda. O sonho de justiça social, de uma sociedade solidária, é o que move a esquerda há 200 anos, desde o início do movimento operário. Eu acho que falta a disputa desse sonho na sociedade. Nós estamos perdendo por WO. Com medo. Eu acho que nós estamos. Eu não sei se medo, mas nós estamos perdendo por WO. O que eu estou dizendo é que a esquerda tem que disputar os seus valores na sociedade. Deixou de disputar? Eu acho que nós deixamos. Por quê? Eu acredito que nós deixamos. Porque... Qual foi a razão que levou a esquerda a fazer isso? Porque eu acredito que nós, enquanto esquerda, e aqui sem apontar para partido A ou B, o conjunto da esquerda entendeu que governar e oferecer resultados de melhoria de vida nesses governos, o que é inquestionável, particularmente o que os governos do PT fizeram, de que isso era suficiente para manter a base social coesa em torno desse projeto. Isso foi suficiente até a entrada da extrema-direita em cena. Quando a extrema-direita entra em cena e passa a disputar visões de mundo, ideologia, e a esquerda não faz o mesmo e adota uma postura defensiva, o resultado é a mulher lá que trabalha na escola, que o prefeito construiu não sei o quê, e votar no adversário com medo do comunismo. Hoje tem a praça pública virtual e a praça pública presencial. Elas se complementam. Acho uma falsa polêmica dizer onde deve ser feita a disputa na sociedade? Nas redes ou nas ruas? É nas redes e é nas ruas. O que acontece sem o Lula? Você olha o tamanho da liderança do Lula, o que ele construiu ao longo de 40 anos de atuação política. Não há precedente na história brasileira de uma liderança com tanto peso e com tanta longevidade e com capacidade de vitória na política. Acho que nesse momento, Mônica,
Sim. Nós estamos há 2 anos de uma eleição que vai ser divisor de águas na história brasileira. Nesse momento, quem tem condições de ganhar essa eleição é o Lula. Ninguém mais na esquerda. Eu acredito que não. Acho que o que, como já foi em 22, não ganharíamos sem o Lula. As pessoas responsabilizam muito ele porque ele não deixa ter sucessor, não deixou ninguém aparecer. Olha, eu já disse outras vezes isso, Mônica. Acho que até para você uma vez numa entrevista. Formação de lideranças não se faz falando, olha, deixa eu ir, me dá licença, posso aparecer? Não, formação de liderança se faz com construção política. E eu acho que esse é um processo. Surgiram lideranças na esquerda ao longo dos últimos anos. Quem? Né? Eu tenho o Fernando Haddad, que disputou eleição presidencial, tenho o Flávio Dino, que depois se tornou ministro no Supremo. Você tem um conjunto de lideranças, várias outras, que surgiram e que vão também disputar futuro no nosso país. Quando você vê o resultado, por exemplo, parece que a direita se renova muito mais. Né? Surgiu Nicolas, surgiu... Bom, pode pegar aí um monte de nomes, né? E aí, são mais surgiram idosos, também na esquerda. Idosos, não, mas espera um pouquinho. Surgiram também na esquerda. Érica Hilton é uma liderança que cresceu e se fortaleceu muito também no último período. A Tabata é uma liderança nova, isso sem sombra de dúvidas. Eu acho que nem ela se define dessa maneira. A Tabata, acho que cumpriu o papel que ela desejava nessa eleição, acho que se consolida como uma liderança nova, respeito ela, fiz isso ao longo de toda a campanha, expressei respeito mesmo quando atacado, né, declarou voto em mim no segundo turno, tomou posicionamento. Agora nós temos projetos diferentes. Eu acho que o projeto da Tabata, do meu ponto de vista, é reconstruir o campo tucano, o campo PSDBista desse centro que hoje está muito enfraquecido. O meu projeto é fortalecer a esquerda brasileira na disputa de futuro. Tem uns aperitivos assim de como o PT pode rachar sem o Lula. Né? Por exemplo, a gente viu uma discussão forte da Gleisi e do ministro Alexandre Padilha, está tendo uma disputa forte dentro do PT. Sem ele, racha o PT, desaparece o PT. Não está parecendo que vai ser o PSOL que vai herdar esse protagonismo da esquerda. Vai ser o PT por muito tempo ainda. Mas que PT, né? Mônica, assim, eu acho que cada dia com a sua agonia. Hoje o Lula não só está vivo, forte, como é presidente do Brasil e acho que no que depender não só de mim, mas do conjunto da esquerda brasileira, será o nosso candidato à reeleição em 2026. Mas ele não ajudou você em São Paulo. Não estou falando que ele não ajudou porque ele não quis ajudar. O eleitorado dele, uma parte, não veio. Uma parte não veio, por várias circunstâncias. Não Agora, é assim que o Lula bota uma... Mas claro, mas isso não é nem com Lula, nem com qualquer liderança. Não existe transferência automática de eleitorado. O Lula, e aqui te digo, eu não tenho uma palavra para dizer a não ser gratidão pela lealdade que o Lula, a Gleisi e a direção do PT teve com a minha candidatura em São Paulo. E isso fez com que a relação, mesmo numa derrota eleitoral, saísse ainda mais fortalecida. Né? E, assim como o meu partido, o PSOL não faltou empenho das lideranças, da militância do PSOL na construção da nossa campanha. Que avaliação você está fazendo do governo hoje? Vamos olhar os números. O Brasil está no menor índice de desemprego da série histórica, aumento da renda do trabalhador, um investimento público que foi recuperado do que foi o governo Bolsonaro em termos de investimento de saúde, investimento de educação, retomada de programas sociais que tinham sido encerrados. Pega o exemplo do Minha Casa Minha Vida, na moradia. Isso cria ou estimula um ciclo virtuoso na economia. Quando tem investimento público, pega o exemplo do PAC e do Minha Casa Minha Vida, que mexe em geral com obra. O setor da construção civil e da construção pesada se ativa, isso influencia no emprego, isso influencia depois indiretamente na arrecadação. Certo. O Lula está seguindo essa lição de buscar o crescimento econômico
com redução das desigualdades sociais. Eu faço uma avaliação e um balanço do governo Lula extremamente positivo, ainda mais se a gente olhar as circunstâncias. Apesar de ter perdido parte do poder que o Bolsonaro entregou para o Arthur Lira sobre o controle do orçamento, que cabe constitucionalmente ao Executivo, apesar de ter tido uma inflação no apoio político no parlamento por conta desse jogo das emendas parlamentares, impositivas e tal, assim, isso não é um problema só do Lula. Esse é um problema político. Se a gente não reorganizar isso aí, não fizer um rearranjo institucional com isso aí, o Brasil vai pro buraco. O caminho para isso não é cortar seguro-desemprego, não é cortar, mexer em piso de educação e piso de saúde. Não é. E o próprio Lula já expressou isso publicamente. Então, porque de fato você tem a curva da dívida pública sobe. Claro, com juros escorchantes ela vai subir sempre. A taxa Selic é uma referência, não só para o juro da rolagem da dívida pública, mas ela é uma referência para os juros praticados na sociedade. Ela pode gerar recessão, redução do poder de compra, redução da demanda, ou pode gerar o contrário e aquecer a economia, né? Então, o Lula travou essa batalha desde que ele entrou no governo com o Campos Neto, que representava esses interesses da Faria Lima e até do bolsonarismo no governo. Paulo, você pode ir para o governo? Mônica, você não acha que você deveria já ter ido para o governo? Mônica, não dá para ir porque não tem espaço? Primeiro assim, quem teve 60 milhões de votos para definir composição de governo é o presidente Lula. Isso cabe única e exclusivamente a ele. Eu fui eleito deputado federal mais votado de São Paulo e da história da esquerda brasileira, com mais de 1 milhão de votos. Então, eu preciso honrar esse mandato. Eu acabei de sair de uma eleição duríssima, pesada, tanto é que estou dando a entrevista para você aqui em Boiçucanga, onde vim descansar com a Natália para recarregar as forças. Então, para mim é muito cedo pensar os próximos passos eleitorais, acho que precisa deixar as coisas decantarem. O que eu estou decidido como missão a fazer nos próximos anos é trabalhar incansavelmente pela reeleição do Lula e fazer essa disputa, que eu acho que é uma coisa histórica, é evitar um risco que nós estamos falando de médio e longo prazo, de 10, 20 anos de possível hegemonia da extrema-direita, não é? Com essa disputa cultural. Pensa uma coisa, o que a esquerda fez eram outros tempos, eram outros métodos, era outra sociedade, mas a analogia vale. O que a esquerda fez nos anos 80, 90, mesmo sem chegar à presidência do Brasil naquele momento, que foi disputar a base da sociedade, desde as comunidades eclesiais de base, aos movimentos sociais, com o PT, com a liderança do Lula, não é? Aquilo produziu algumas derrotas eleitorais por um período, mas aquilo consolidou uma posição na sociedade que permitiu depois um ciclo de 4 eleições presidenciais seguidas que o PT, que a esquerda ganhou. O que a extrema-direita está fazendo hoje, que se a gente não cuidar, nós podemos olhar ali adiante de uma maneira sombria, é fazendo essa disputa cultural e social na base da sociedade brasileira, construindo uma hegemonia de pensamento, em parte, inclusive de setores populares, e, olha... O Rui Falcão falava muito isso, vai ser a passagem de um bastão dessas lideranças para o Boulos. E não te impede de ser uma nova esquerda, a rejeição, Boris, por exemplo, não, no Chile, a rejeição, uma nova esquerda? Os contextos são muito diferentes, né? Para surgir um Boric no Chile poder se tornar presidente, você teve mobilizações com milhões de pessoas, mais de 20% do país foi às ruas, você teve uma Assembleia Constituinte, você teve um estalido social. Um contexto que não dá para a gente transpor assim. Tá. Eu acho que tem, sim, algo para a gente se preocupar, que é a extrema-direita conquistando parte da base que historicamente foi da esquerda nas periferias urbanas. Agora, pega, por exemplo, eu ouvi... É engraçado, né? Eu ouvi gente me criticando
ao longo da campanha, e principalmente pós-resultado, porque aí engenheiro de obra pronta é o que mais tem no mundo, dizendo, não, o Boulos não ganhou porque foi muito esquerda. O Quaquá, o Gilmar Tato fez ironias. Foi errado fazer essa aliança. Foi um acordo, na verdade, em primeiro lugar. Não, mas independente disso, assim, acho que até não é nem de figuras, porque... O que você acha dessas críticas que foram feitas? Que você seria o candidato errado? Olha, eu acho que isso expressa a diferença de fundo de projeto. O Quaquá, nesse sentido, e o próprio Gilmar, concordam e entendem um projeto de que a esquerda, para ser competitiva, tem que se tornar centro e tem que abandonar a disputa de ideias e de valores na sociedade. Né? A diferença minha com eles está aí, não é uma diferença pessoal. Está aí. Sim. Eu não concordo com essa visão de que a esquerda tem que se render inteiramente à lógica das emendas, ao que virou o sistema político e tal. O Gilmar mencionou isso numa entrevista que eu vi agora essa semana. Essa diferença está aí. Isso pode vir de alguns setores minoritários no PT. Como eu disse, o PT foi de uma lealdade inquestionável na minha campanha. Pode vir de setores do PSB, pode vir de setores até de partidos mais do centrão, que tem essa mesma leitura. A diferença é perspectiva de futuro. Agora, você não acha que você era o candidato errado? Que a Anistela poderia ter tido melhor resultado? Que o Márcio Mônica, fazer futurologia... Eu acho que as pessoas têm que escolher. Ou elas vão fazer disputa política, ou elas querem abrir escritório com a mãe de Ná. Né? Então, assim, eu acho que dizer como poderia ter sido e tal... não sei o que... por exemplo, não é uma pessoa de direita, vamos dizer. Não é. Mas assim, o que eu quero dizer para você? Ela dialogaria melhor com a classe média. O Boulos tinha uma dificuldade por isso. Olha que coisa. De um lado, tem essas críticas vindas de pessoas que acreditam que a esquerda deve virar centro. Né? E essas pessoas ignoram que eu coloquei um coronel da PM na minha equipe de segurança. Essas pessoas ignoram as dezenas de reuniões e encontros que eu fiz com empresários de São Paulo. Essas pessoas ignoram todo o diálogo que nós buscamos fazer com o centro. Isso não foi suficiente para reverter um cenário. Agora, querer dizer que a nossa campanha ficou tentando falar só com a esquerda ou só para convertido não é verdade. A figura era pesada de carregar, vamos dizer. Assim, não você pessoalmente, mas assim, a sua história no movimento social sem teto. Quando eles citam a Anistela, eu entendo que é isso. Mas eles querem dizer mas que veja, é uma figura mais suave, que poderia ter um diálogo maior com a classe média. Como eu disse, você tem mais dificuldade. O que poderia e o que não poderia é no âmbito da futurologia. Né? O que aconteceu foi isso. O que aconteceu na eleição de 2020 é que essa mesma figura, que diziam, não dialoga, não sei o quê, foi ao segundo turno nas eleições com uma candidatura própria do PT. Né? Mas eu não vou entrar nisso, porque eu não acho que é o tema. Agora, eu queria mencionar uma outra coisa, porque teve críticas, algumas que eu vi, de pessoas que diziam o contrário, que o erro foi não ter levantado as bandeiras de esquerda. Né? Que a nossa campanha não foi uma campanha de esquerda. Eu falei, Jesus, eu defendi o movimento sem teto a campanha inteira. Desapropriação de imóvel abandonado no centro para fazer moradia social. Metade do secretariado para mulheres. Educação antirracista nas escolas. Um SUS modelo em São Paulo. E que são críticas que muitas vezes vêm de pessoas que às vezes você pedir para ir para Mboimirim sem GPS vai demorar uns 3 dias. Então assim, eu acho que nós não podemos nem ao céu nem ao inferno. Nós temos que fazer um balanço que busque ser o mais preciso possível. Não é só jogar o problema nas contas da conjuntura difícil e tal. Teve erros na campanha, já falei aqui, mas também não é ficar com alto flagelo, porque eu acho que isso não aponta nada para o futuro. A preocupação agora tem que ser o que nós vamos fazer para reverter uma derrota eleitoral que a esquerda teve em 2024 e não só em São Paulo.
Nós vivemos, nos últimos anos, parte dessa mudança cultural, ideológica na sociedade, parte do que foi a mudança nas relações de trabalho, no mercado de trabalho, mais trabalho por conta própria, mais formas de empreendedorismo, em que mesmo uma pessoa que está ali no limite da sobrevivência, ela não se enxerga, né, como uma pessoa pobre. Então ela diz, o Boulos defende pobre, mas eu sou empreendedor. Eu não sou pobre. Às vezes a pessoa que estava na moto 12 horas por dia para tirar no final do mês o que vai pagar o aluguel e as contas. Não, o que você tem para dizer para essa pessoa? Não você, a esquerda. Eu acho não, você é pobre, sim. Não acho que aí é que dá um erro. A gente não conseguiu, ao longo da campanha, e esse não é um erro apenas da minha campanha, nós não conseguimos construir os termos corretos para dialogar com essas pessoas. E o que eu acredito é que assim, nós não podemos brigar com o desejo das pessoas de prosperar. O que a gente tem que dialogar com as pessoas são os caminhos e formas de se prosperar. Dizer, olha, o que nós defendemos não é que você possa trabalhar do jeito que você acha melhor, ou todo mundo tem que ser CLT, ou você é pobre. Não é isso. Nós defendemos uma sociedade de direitos em que você, seu filho ficar doente, possa ir para o SUS, que você tenha uma escola pública, que você tenha serviços públicos que são defendidos pela ampla maioria da sociedade. Você pega lá, quem defende privatizar a educação, não deve dar 30% da sociedade. Quem defende acabar com o SUS, não deve dar 20% da sociedade. Então, nesses temas, o que está em jogo é recolocar o problema para um outro lugar. É uma sociedade de direitos contra o cada um por si. Isso nós temos que mostrar e construir caminhos de que o projeto de justiça social, de solidariedade, que a esquerda historicamente defendeu, traz prosperidade e isso significa também a gente sair só da visão tradicional das relações de trabalho, né? Patrão e empregado, as relações que formaram o movimento operário, o movimento sindical, que não são mais hegemônicas na sociedade hoje. É essa nova periferia. Você vai me perguntar, você tem a receita? Não, se eu tivesse eu tinha ganho a eleição. Eu não tenho a receita. Mas eu acho que o desafio que nós temos é construir isso. E acho que não tem uma receita pronta. Isso vai surgir de um exercício da esquerda de dialogar de verdade, de peito aberto, olho no olho com esse segmento. Agora você, assim... Sem arrogância. Sem arrogância. Você não é o ombudsman do PT, certo? Você tem outro partido. Mas o PT é o maior partido de esquerda. Qual é a dificuldade de se abrir, de se arejar? Não tem essa dificuldade institucional também? Que eu acho que o PSOL talvez tenha menos, porque era um partido mais novo. Então, mas eu acho que essa é uma dificuldade de método. Pensa, quando um campo político, seja a esquerda, seja a direita, a centro-direita, quando um campo político se institucionaliza, isso traz um desgaste natural. E aí o deputado desse campo político, ele quer a reeleição, né? E aí para alguém surgir, se cria uma fila. E aí você vai. Mas o que eu estou lhe dizendo, esse não é um problema só do PT, Mônica. Esse é um problema... Você não fica 20 anos no poder impunemente. O fato de você se tornar governo, isso traz consequências de institucionalização que são inevitáveis. O que eu acredito é que o campo da esquerda, o PSOL, o PT, precisam agora fazer um balanço político, que não é não disputar a institucionalidade, vamos agora só voltar aos movimentos sociais. Não, se a institucionalidade já está... O caos que está com a esquerda tendo um pesozinho, imagine se não tivesse esquerda. Mas enfim, imagine, mas tem, e faz essa disputa, é fundamental. Só que nós precisamos, nesse sentido, reaprender a imaginação política, a ter posturas ousadas do ponto de vista político na disputa da sociedade. E que não é mais pura e simplesmente só pelos caminhos que nós construímos historicamente. Esse é que eu acho que é o grande desafio que nós temos hoje. Disputar visões de mundo, valores, cultura na base da sociedade. É o que a extrema-direita está fazendo. É a isso que eu pretendo me dedicar nos próximos 2 anos. Lógico, ninguém tem. Ninguém tem, não é só o PT, não é só o PSOL, é a esquerda no mundo inteiro.
Nós estamos vivendo dilemas muito comuns. A direita também. A extrema-direita conseguiu... Não, e a direita também está com esse problema. Se você A pegar direita França, se tornou linha auxiliar da extrema-direita. Se você olhar a França, Né? foi exatamente esse o problema que o Macron teve. Mas assim, nós precisamos recuperar essa imaginação política, essa ousadia. Para mim, essa é a principal lição. A lição que outros tiram de que não há mais espaço para a esquerda na sociedade. Não há espaço para PT, para PSOL, né, que alguns tentam tirar e dizendo, portanto, a esquerda tem que se travestir de centro, virar centro, e é o único jeito da gente evitar o caos da extrema-direita. Estão errados. Estão errados. Isso vai nos levar a uma hegemonia de longo prazo da extrema-direita. Quem fez a leitura apressada de que o bolsonarismo tinha acabado, estava no fim porque perdeu a presidência da República, entendeu agora, ou precisa entender, que o fenômeno do bolsonarismo, da extrema-direita, que não é só o Bolsonaro, este fenômeno político com viés fascista, com viés autoritário, com viés fundamentalista, este fenômeno político ganhou uma parte expressiva da base da sociedade e que nós precisamos ir para a disputa neste campo na base da sociedade e não fazer essa disputa apenas de 2 em 2 anos nos processos eleitorais. Porque os eleitores que votam neles não necessariamente são fascistas, não necessariamente são fundamentalista. É o motoboy que está ralando para levar o pão para casa. Esse viés é isso, é o anti-Estado, tirar o Estado do teu cangote. Você vai ser livre, você vai poder prosperar. Mas você percebe que isso não para em pé? Porque não, essa pessoa para. Não para. É porque quando só chega uma visão, se eu chego e fico dizendo para você, vocês não estão vendo na câmera, mas ali tem uma cadeira azul de praia. Se eu chego e digo, Mônica, aquela cadeira, ela é verde. É verde, é verde, é verde, é verde. Todo mundo vai se convencer que é verde, a não ser que chegue alguém e diga, ô Mônica, acorda, essa cadeira é azul. Quando a gente perde a disputa cultural e ideológica por WO, porque não foi para disputa, vão ficar dizendo que a cadeira é verde. Só que não para em pé, para qualquer olhar, que aquela cadeira é verde, porque não para em pé você dizer eu quero menos Estado, eu quero nada de Estado, mas meu filho está na escola pública, mas quando eu fico doente eu vou para o SUS, mas eu preciso de proteção social do Estado, mas eu vou receber o financiamento da minha casa, no Minha Casa Minha Vida. Não para em pé. Só que só tem um lado falando uma versão. Nós precisamos ir para essa disputa. Drogas, afinal, explica um pouco melhor qual é a tua posição. Mônica, eu tentei expressar isso na campanha, no debate, em vários momentos, mas naquele contexto, ainda mais de mentira e fake news, ficava muito difícil separar o joio do trigo. Eu defendo que o usuário de droga não seja tratado como criminoso. Ponto. É a descriminalização do usuário. Você pensa, e falei, eu acho que assim, com as mães, que tem o filho que às vezes vai para droga, vende tudo em casa. É a prisão que vai resolver a situação desse menino? Dessa menina? Ainda mais com o que é o sistema carcerário brasileiro. Porque ele entra lá porque foi pego com um cigarro de maconha e sai de lá traficante, filiado a uma facção. Ou seja, qual é a confusão? O pulo do gato que eles fizeram ao longo da campanha, no submundo da campanha. Quando eu dizia que, olha, o usuário tem que ser descriminalizado, ele falava, o Boulos quer soltar traficante, quer liberar traficante. E esse era o caminho da fake news e da mentira. Ela se baseia num posicionamento para levar esse posicionamento ao absurdo e gerar medo na sociedade. Mas minha posição é essa. Aborto. Eu acho que uma mulher que pratica o aborto não pode ser presa por isso. É isso que eu sempre defendi e sigo defendendo. Eu acho que ninguém, nem mesmo uma mulher que faz aborto, defende o aborto. Ela faz isso em circunstâncias, às vezes, sim, as piores possíveis. A gente viu agora que uma parte da sociedade, inclusive, se levantou quando teve o PL do estupro na Câmara, que queriam dar uma pena para uma menina estuprada, maior do que a do estuprador, o absurdo que estava chegando à inversão de valores.
né? Então, eu não defendo que uma menina, que uma mulher que interrompa a gravidez tenha que ser presa. É ideologia de gênero, essa famosa frase. Bom, primeiro, isso é uma ficção, né? É a ficção do kit gay, é a ficção de que os professores maldosos e a esquerda freiriana vai mudar a sexualidade das crianças na escola. Isso é uma ficção absoluta, né? O que se defende é que alguém que tem uma orientação sexual qualquer que seja, né? Ou uma identidade de gênero qualquer que seja, não seja tratado com paulada na rua, não seja desrespeitado pela sua orientação sexual. E isso, para mim, sabe, é um princípio democrático, é um princípio de respeito às liberdades. Isso é um sintoma do quanto está se construindo uma corrente cultural fundamentalista no Brasil e que precisa ser enfrentada. Só que veja, tanto aqui, como no aborto, como na droga, sempre há... Como é que funciona a fake news? Uma fake news, para ser eficiente, ela precisa se basear em algo e levar esse algo ao absurdo para gerar pânico moral na sociedade. É isso. Então, se baseie numa posição de que, olha, uma pessoa gay não tem que ser espancada por ser gay. Daí eles vão lá e fazem o trajeto seguinte, que é: olha, a esquerda defende que seu filho vire gay na escola. Né? Uma mulher que interrompe a gravidez não vai ser presa, não deve ser presa por isso. Olha, a esquerda abortista quer que ninguém mais tenha filho no mundo. Né? Um usuário de droga não deve ser preso por ser usuário. Olha, a esquerda quer liberar traficantes e vender crack na padaria. Não é? Então, a fake news se baseia num posicionamento, distorce esse posicionamento para gerar pânico na sociedade. É assim que a extrema-direita faz no mundo inteiro. E a desmilitarização da polícia? Eu defendo que o melhor modelo de polícia é o modelo de polícia que nós temos na maior parte da Europa, em parte dos Estados Unidos, que é um modelo de polícia que não trabalha com a lógica de formação militar do inimigo. É um modelo de polícia que trabalha com a lógica de respeito ao cidadão. É isso que eu defendo. Por que o termo desmilitarização virou um pânico? Meu adversário, o Ricardo Nunes, usou isso na campanha no segundo turno, na televisão, 10, 20 inserções por dia. Porque aí eles dizem, se você quer um modelo de polícia diferente, eles vão lá e associam. Então, o Boulos quer polícia desarmada, né? Ou o fim da polícia. Não tem a polícia. O que é um contrassenso, um absurdo, assim, não existe. Só que é o mesmo método. Né? Eu não defendo uma polícia que é formada para tratar diferente o jovem negro da periferia do que o jovem branco dos jardins. Né? E daí eles usam novamente o pânico, o medo, a insegurança das pessoas para dizer polícia sem arma, fim de polícia, para fazer essa associação. Mas o meu posicionamento é a favor de um modelo de polícia que é o que se chama tecnicamente nos debates de segurança do ciclo completo, né? Que é a polícia, uma única polícia, né? Que tenha papel investigativo, que tenha papel ostensivo, que seja armada, né, mas que tenha um outro tipo de formação que não é a formação militar tradicional. Não foi... O que é isso? Um passarinho? Não, ele vai subir, ele vai subir.